Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje no YouTube. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 13º episódio da nossa série. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Sapere aude, ouse saber, ou ouse pensar. Foi um importante lema do Iluminismo do século XVII, período conhecido como a Era da Razão. Conhecer a si mesmo, conhecer por si mesmo, sem a tutela da religião, do Estado ou da família. Seria o oposto ao que ficou conhecido como o período das trevas, a Idade Média. Apesar de que eu não concordo plenamente com essa repetida ideia de que a Idade Média não tinha nenhuma luz, mas isso é um assunto para um outro momento. No Iluminismo, houve acentuada valorização da autonomia do sujeito, a capacidade de pensar sem depender de forças externas, da heteronomia, a lei que vem de fora, mediada por essas forças que eu já citei aqui, da família, do Estado, da religião. Há uma série de críticas ao exacerbado racionalismo humanista desse período. No entanto, considero rica a contribuição tanto da longa Idade Média, assim como das luzes que produziram as libertações necessárias no Iluminismo. Ouse pensar, ouse saber. Esses dias eu estava manuseando uma caixa de headphone de uma empresa chamada JBL, e eu quero registrar que não somos patrocinados por ela. Ao lado da caixa eu li uma frase em inglês que chamou a minha atenção. Dare to listen. Literalmente seria ouse ouvir, ouse escutar. Confesso que imediatamente pensei no lema do Iluminismo. Eu penso que no século XXI, diferente do século XVII, somos desafiadas e desafiados a outro tipo de ousadia, de ter a ousadia de escutar. Rubem Alves, grande educador, poeta e filósofo brasileiro, falecido em 2014, disse o seguinte: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caeiro, abre aspas, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma, fecha aspas. A nossa era é a era das vozes, muitas vozes. Mais barulho, eu diria, do que vozes. Silenciar a alma para ouvir não é tarefa fácil, mas é meta necessária. Falamos, falamos e falamos. Silenciar a alma para escutar é muito mais do que ouvir. Na tradição judaica,
há uma importante oração presente no livro do Deuteronômio. Em hebraico, o título é Devarim, palavras. Deuteronômio 6 diz: Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Erra. Shema, escuta, escuta, é mais do que ouvir. Mesmo considerando que silenciar a alma dá trabalho e que é uma arte para poucos, eu entendo que há um exercício que podemos fazer. O exercício de escutar os outros. Como faz bem ter alguém para nos ouvir quando temos tanto a falar, não é verdade? E se você também concorda com isso, lembre-se que, assim como você tem tanto a dizer, existem outros que precisam ser ouvidos. Por isso, escute. O teólogo anglicano norte-americano William Stringfellow, ele disse que escutar é um raro acontecimento entre seres humanos. Você não pode ouvir a palavra sendo dita por alguém que esteja falando se estiver preocupado com a sua aparência, em impressionar o outro ou tentando resolver o que vai dizer quando o outro parar de falar, ou mesmo questionando se o que está sendo dito é verdade, relevante ou agradável. Essas questões têm o seu lugar, mas só depois de escutar a palavra como está sendo expressa. Escutar é um ato primitivo de amor, em que a pessoa se dá a palavra de outro, tornando-se acessível e vulnerável àquela palavra. No Novo Testamento, encontramos uma série de textos que contêm a seguinte expressão: uns aos outros. São conhecidas essas expressões como mandamentos recíprocos. Ajudem uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, admoestem ou exortem uns aos outros, saudai uns aos outros com beijo santo. Pode acreditar, tem isso no Novo Testamento. E tantos outros mandamentos recíprocos. Alguém já disse que o pior cego é aquele que não sabe escutar. Por isso eu considero que para o nosso tempo é apropriado dizer: escutem uns aos outros. Escutem uns aos outros. Ouse escutar. Se a mensagem desse podcast foi importante para você, eu quero lhe pedir algumas coisas. A primeira, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. A segunda, caso você não tenha escutado os episódios anteriores, visite nosso arquivo e acesse para poder ouvir os que você ainda não pôde ouvir. A terceira, assine o nosso podcast nas plataformas Spotify, Google Cast, Apple Cast e tantas outras. Por fim, assine. Caso não seja assinante do nosso canal no YouTube, basta acessar www.youtube.com/teologiahoje. Meu desejo é que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. É o meu desejo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até o próximo Café com a Bíblia.